Bem-vindos novamente. A gente deu uma leve organizada aqui. Como vocês viram no último vídeo, a gente tá um pouquinho cansado de café e decidimos partir para a parte comercial da coisa. Cafeína com açúcar e água gaseificada e corante caramelo. Qual é o nome desse programa agora? Esse daqui é PNL com café edição Coca. Edição especial Coca-Cola. Então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos. Como vocês conhecem, já temos aqui duas caras conhecidas, duas pessoas batidas. Nosso querido Otávio Sampaio, nosso querido Marcos André, que estava ali vendo o telefone celular. Pensou que eu não tivesse visto, mas estava vendo. Bem batido. Bem batido. Vai ter um corte no vídeo agora e vai ter um videozinho do como ele conseguiu isso e depois a gente volta. Vai espalhar, Então, voltando. Agora vai. Voltando aqui, temos uma nova presença. Antes eu gostaria de fazer uma pequena errata, né? Porque no vídeo passado eu disse fitoterapêutica e não é, né? É terapeuta de fitoenergética, tá certo agora? Exato. Agora tá certo, tá? Então já me corrigi. Existe a diferença com que é? relação Tá. a isso. Isso aí ela explica, eu vou apresentar e ela se vira para resolver isso aí, essa bronca não é aí. problema meu, Bom, né? nós temos aqui a querida, amada e estimada senhora, né? Não é senhorita, é senhora, Ana Paula Coelho, tá? Futura senhora Ana Paula Coelho Aragão, né? Porque canal Aragão, PNL, entenderam? Entenderam? Então tá. Vulga minha senhora. Isso, exatamente. E ela é enfermeira. Tudo bem. Tudo bem. Bom, Vamos lá. ela é enfermeira especializada em saúde pública. Saúde pública, Saúde pública. tem especialização em gestão da saúde também. E fui puxando uns ganchos aí, né, voltado para trabalhar a saúde de uma maneira mais holística, né, através dos recursos naturais, através das terapias holísticas e com relação ao que o Marcos falou, a diferença no caso de fitoterapia e de terapeuta fitoenergético, né? Por quê? A fitoterapia trabalha mais a parte química da planta. Eles trabalham com a questão de você tomar, ingerir aquele determinado chá e ele fazer efeito no campo físico. Esse é o teu Quase. trabalho com chá Não. também, né? Quase Exato, uma homeopatia. No caso da fitoterapia. fitoterapia. Quase uma homeopatia, é basicamente né? uma homeopatia, Tá. né? Já é um assunto polêmico Se isso daí. Sim, Se Chamar de homeopatia. Já é um assunto polêmico. Se assemelha agora a fitoenergética, que foi patenteado aí mais de 100 ervas, pelo meu queridíssimo mentor maravilhoso que eu amo, adoro, o Bruno Gimenez, né? E ele É aquele cara do Luz da da Serra. academia que faz. Não, do Luz da Serra, Não. a pegada dele é mais holística. Tá. Isso. E aí ele estudou, pesquisou e viu que através das ervas de várias plantas ele conseguia potencializar o poder energético, o caráter energético daquela erva. Então, por exemplo, a fitoterapia trabalha na causa, no campo físico e o que medicação nenhuma faz, né? Porque você não vai para um médico curar emoções, você não vai para um médico curar tristeza, você não vai para um médico pedir para uma medicação para você ter mais fé. Não existe. Então, a fitoenergética, ela atua trabalhando exatamente nisso. Ela vai na causa daquela sintomatologia. Então, determinados sintomas você vai tratar de acordo com essas ervas. Então, ele atua no campo energético nosso. Ele Tem alguma relação? equilibra. Então, O quê? só acho um que parênteses, só um Mas deu para parênteses. entender um pouco Não, a eu diferença? entendi, mas tem uma relação isso aqui? Só um parênteses, para vocês verem, o assunto de hoje vai ser lei da atração. Ou não. Ou não. É. Era pra... Mas vamos ver onde que vai sair. O que vira. Vamos ver o que vai sair. Tem relação com o que você ia perguntar? Se tem relação com a teoria de Jung e dos próprios arquetipos. Sim, com a teoria Com as de Jung, doenças sim, psicossomáticas e tal. sim, é Sim. totalmente, porque a fitoenergética ela trabalha com a metafísica da saúde também, que é o quê? É você trabalhar mente, corpo e espírito. Você não trabalhar só o corpo físico.
Porque pelo pouco que eu conheço da fita energética, ela não trabalha sozinha. E o Bruno Gimenez fala que o erro da medicina hoje é trabalhar sozinha. Trabalhar só a medicina para curar só o corpo. Mas você não quer se preocupar em trabalhar as emoções. Você está trabalhando, curando só a fisiologia. Você está curando só a fisiologia. Você não está curando o psicológico, o emocional, o espiritual, nada disso. Então você está trabalhando sozinho. Então quando você parte para as terapias integrativas, e você integra um reiki, uma acupuntura, alguma coisa do tipo, gente... Vamos lá, peraí. Vai ter uma pequena pausa aqui que tocaram a campainha e a gente vai ver quem que é. Esperar sua mãe voltar. Não pausou. Ainda veio dando... Não, também esperar ela passar. Esperar ela passar, de boa e tal. Olha que coisinha mais bonitinha de papai. Dormindo, bichinho. Heleninha. Opa. Botei no congelador, tava com Boa tarde, tudo bom? Quer uma coquinha? Não, obrigada. Boa tarde, senhor Siriqueijo. Essa qualquer coisa. Siriqueijo. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Bob. Bob. Não. Você não quer? Sabe quem você é? Você é o Plankton. Porque é pequenininho, magrelinho Quem é o e quase Patrick? ninguém vê. Patrick. não sabe quem Ele é o Patrick! 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 Eu quero ser o Sebastião. Do Sebastião eu quero ser ele. Não assisti essa série. Ei, ele lembrou o Megamente. Magrinho, Boa. magrinho. E cabeçudo. Mas quando ele tá com cabeção, Com o cabelo assim, grande é o cabeçudo. cabeçudo. Eita, que isso Tu vai... não sabe quem é o Sabe quem é o Megamente? Megamente? Não assisti. Isso eu vai- adoro aquele desenho. Isso vai pro off. Isso vai pro off naquela partezinha preto e branco. Isso vai pro off. Faz, tá vendo? Olha, bora. Megamente. Mas olha, A gente tá gravando. Vamos aqui. voltar para uma paz. é o mesmo mar. O mar do Bob Esponja e eu, o Sebastião, da Pequena Sereia. Então, Então é isso, se eu posso ser o encontraram. Sebastião? Posso ser o Quem é, Sebastião? quem é procurando Dory agora? Não, mas eu quero ser o Sebastião. Procurando Sebastião, né? Nemo. É, Sebastião você da- gosta? da- Da Pequena da Sereia? Ariel. Da Ariel. Pronto, minha mãe é Ariel, pequena Também. sereia. Pronto, então eu tô no mesmo... Ah, do Megamente é esse daí, esse azul. Nunca vi na minha vida. Eu conheço, Não, eu conheço. é massa esse parece desenho, capacete de pô. ET esse bagulho. Eu sou mais o esquisito Sebastião. da porra. É porque ele quer fazer o bem, parece assim o desenho, É. mas nunca consegue. Sempre acaba Faz sendo uma atrapalhado merdinha. fazendo merda. É. Aí ele disse, meu irmão, já que eu faço merda, não vou mais fazer o bem, vou ser um vilão. Ele decide ser vilão. Aí passa a fazer o bem. Só que ele não consegue. Ele não consegue ser. É engraçado, pô. É engraçado o filme. Ele tenta fazer o mal, mas saiu bem. Não é bem. Assista depois, pô, é engraçado, pô. Assista a Gabi, é massa, pô. É Muito massa. ocupado. Eu assisti no cinema e depois eu assisti ele em casa. O É uma desenho, massinha. É massa, pô, é massa o bom. desenho, o filme. Então vamos lá. Tá. Voltando aqui. Minha claquete, cena 35, 48, tomada 50. Retomando aqui, depois da pausa, a queridíssima Ana sogra. Paula. A Ah, tá. queridíssima sogra também. A Ana Paula também é muito queridíssima. Sogríssima. A queridíssima sogríssima passou e tal, abrimos a porta para ela, voltamos aqui para a gravação e paramos no ponto onde a gente falava das terapias integrativas na medicina. Então, quando a medicina passa a não trabalhar sozinha e você coloca um reiki, uma fita energética, uma acupuntura, e eu acho que são 19 terapias integrativas, não são? No SUS agora? 29. 29. Eu sabia que tinha um 9 no meio. Né? Existem outras, Tem outras, mas inclusive a reconhecidas. fitoenergética foi Uhum. reconhecida recentemente, também como uma terapia complementar do SUS, agora faz parte também, e ao total são 29 por enquanto, né? Pode ser que venham a ter outras também. Então, segundo o criador da fita energética, o erro da medicina hoje é trabalhar só o âmbito físico da doença e ignorar o aspecto psicológico, psicossomático e o aspecto espiritual da doença. Porque se você pega uma teoria mais espiritualista e kardecista também, o kardecismo também fala isso, primeiro a doença ela se manifesta no corpo espiritual. Depois do corpo espiritual ela passa para o corpo físico, ou seja, ela vai se manifestar no perispírito, certo? Ela é criada no plano espiritual e você manifesta isso através dos pensamentos, você somatiza isso para o corpo físico. Então, é como se o pensamento fosse a ligação entre o plano espiritual, energético e o plano físico. Ele que vai trazer a doença ou eliminar a doença, certo? Então a fita energética ela age nos 3 campos, né? Isso. Caramba, Os é 4, sério? né? Espiritual, nos 4. emocional, Psicológico e físico.
E Mas, Lógico. só tirando uma dúvida, mas tudo isso com chá. através do chá. É um tratamento e aí existem 4 tipos de vegetais, que são os condutores, niveladores, o que atua no campo físico quando já a doença já está instalada, e o puro, e os puros, no caso. E aí é feito um tratamento de acordo com o chakra que está em desequilíbrio, e aí nisso monta-se um tratamento, vê se a polaridade, se ela está equilibrada, né, a polaridade yin e yang, e aí dentro disso é realizado esse chá. E aí tem as formas de Tudo serem isso com uma utilizadas. consulta, tudo isso. E não é só o chá propriamente para tomar, Sim. pode ser banho, spray, você pode colocar as pitadinhas no seu próprio alimento. Porque tem coisa que não dá pra você tomar, né? Não, Mas tem- porque são outras formas de utilização que você pode tá. fazer também. Não é Só por exemplo, chá. o remédio Você você não pode fazer toma também. em gota, xarope, injetável, comprimido, pomadinha. pomada, é a mesma Isso. coisa. Entendi. É a mesma Ele coisa. pode Ó, ser desculpa, como é o nome do negócio? fitoenergética. Fitoenergética. Eu Isso, vou pesquisar sobre isso. exatamente. Esse negócio é interessante. É doido, cara, é É um massa. pesquisador há não- mais de 10 anos que ele vinha nessa busca e aí ele teve vários insights, ele recebeu Inspiração divina, né? inspirações de outros É seres. reconhecido já isso como ciência. Já tá no SUS. O SUS já adotou reconheceu. a Não é parâmetro pra fitoenergética. nada, né? Mas assim, Não. Claro que é. Eita. Sem discussão Mas política. sabe por quê? não é parâmetro, né? Mas assim, é reconhecido cientificamente. Sim. É reconhecido como método de tratamento. Não, eu quero dar uma olhada, eu vou dar uma olhada nisso daí. Eu fiquei muito interessado. Uhum. É Eu não massa. sabia que você É trabalhava com legal. isso não, pô. É. Ela é formada nesse bagulho aí, velho. Eu jurava que A ela- bicha aqui é violenta. Trabalhava tipo com a mesma coisa que o Arlo e pronto. Eu Eu jurava que era isso. uma das páginas do currículo dela. É uma das. Você já viu o livro do currículo dela? Você já leu o livro do currículo dela? Não. Então, essa é uma das páginas, rapaz. Tô engatinhando, A bicha é mas aos gabaritada. pouquinhos. Vamos Mas começar é a vir ótimo. pro chá com Chá com PNL. O PNL com chá. É, Boa. PNL, não. Vai mudar. É chá com fita Fitoenergética. energética, aroma do seu diferente. Fita energética. Eu esqueci o nome aí que ela falou. É aquelas fitas de Natal que enrola no É, braço, e é né? energética. Vamos Fita ver esse chá. Esse energética, chá aí eu boa. acho que é melhor, pô. Mais interessante. Mas a gente pode fazer uma edição especial, né? Uma edição aí, PNL, com aí risca tipo café, taxado, chá. E ela fazer uma avaliação da gente aqui, uma recomendação legal, até para Pode ser, difundir. sim, a gente pode criar Ia ser alguma legal, coisa. ia ser legal. Dá para criar alguma coisa aí. Fica a sugestão de conteúdo. Então vamos lá. O que vocês querem debater com isso? O bom é que o Otávio reclamou que você estava no telefone. Não, onde ele eu tá, só né? anotei aqui, fitoenergética. não é pra pesquisar. Você viu? Então eu mostro. Joga a bola pra mim. Só fui anotar. Tá. O que a gente vai começar a debater nisso aí? Então Não, temos esse a assunto questão aí que ela disse. É, eu acho que já tá da no fita assunto, já. energética, a questão também da física quântica, que casa muito com Então, isso. aí, e qual foi o propósito da criação? Pelo menos o que foi que levou ele a entender a necessidade a necessidade básica do ser humano, que era justamente porque ele tinha um vazio existencial e aí ele acreditava que isso teria que ser suprido não necessariamente com sucesso, com dinheiro, com determinadas situações da nossa vida, Sim. mas sim com a necessidade inerente nossa que vem do interior e que muitas vezes isso não é preenchido de alguma forma. Que esse é o aspecto espiritual da coisa, não. Esse é o aspecto espiritual dele, né? Tipo, isso foi a experiência dele, a subjetividade dele, que viu Isso. que, tipo, pô, falta alguma coisa na minha vida. Né? Eu tô desalinhado com o entendi. meu propósito de vida, com a minha missão. Onde que eu vou achar a minha missão? E pai, de repente, eureka, minha missão é essa. Entendi. Aí ele começou a Isso, desenvolver esse exatamente. conhecimento, entendeu? Entendi. Foi mais ou menos E aí, a isso. partir disso, ele também percebeu que era a necessidade de muita gente e é a necessidade da grande maioria das pessoas. Por quê, né? Uma das coisas que as pessoas vêm tendo bastante, que vem só crescendo as estatísticas, são os problemas mentais, né? Os distúrbios os psiquiátricos mentais com relação a uma ansiedade ou uma depressão. Então, ele viu que isso era a tendência dele também, né? Então, logo, a partir de
algumas técnicas que ele já tinha começado, ele percebeu, por exemplo, com relação à lei da atração, ele começou a perceber que não só adiantava ele dizer que era saudável, rico ou bonito, ou seja lá o que fosse, né? Não adiantava apenas ele só afirmar isso. Então ele precisava unir isso de alguma forma ao próprio sentimento, que é o que derrubou por terra a questão da lei da atração, por exemplo. Porque a lei da atração, ela só ensina você a pedir, peça, acredite e receba. Mas ela esqueceu, que é o que o Neville Goddard, ele já acrescentou, no caso, que para que você consiga fazer essa lei da atração realmente funcionar, você tem que acrescentar esse sentimento, né? Então, para que você consiga ter um sentimento de fato, é preciso que você tenha sua missão de vida, seu propósito de vida e tá alinhado com isso. Então, para que se busque esse alinhamento, para que você consiga conquistar, de fato, o que você realmente quer, deseja e tal, você precisa ter esse alinhamento, que aí seria, no caso, entrar com essa fitoenergética, que é o que faz justamente esse equilíbrio. Ele consegue fazer esse equilíbrio. E aí é a ferramenta que ele utiliza, que ele descobriu, estudou, e é a ferramenta que ele utiliza para conseguir atingir isso, no caso. E a gente vê até uma questão bem interessante no que tange esse aumento exponencial de TAG, depressão, TDAH, essas coisas todas, que parece que agora é a época dessas doenças, né? Sim. E a gente pode analisar isso de algumas formas, certo? Tanto no quesito psicossocial, porque a gente vê padrões de riqueza e beleza inalcançáveis, né? As pessoas sendo bombardeadas pela perfeição, quando a perfeição é uma coisa totalmente utópica, certo? E achando que a perfeição é o correto. Sim. E se a gente for analisar isso de uma outra ótica ainda, a gente vê a encarnação de uma grande leva de espíritos desenvolvidos, certo? Principalmente o que o pessoal chama de espíritos, crianças cristal, certo? Porque tá tendo, hoje em dia você vê coisas que você não via antigamente. Você vê, tipo, uma facilidade muito maior, crianças que têm um dom para uma determinada coisa, que você fica tipo, não, isso daí é um adulto no corpo de uma criança. Você vê, tipo, crianças de 8, 9, 10 anos desenvolvendo programas de computador. Você vê, tipo, menino de 13, 16 anos ficando milionário com uma sacada do nada que teve, genial, e ficando milionário. Cantando também com esse programa. Cantando, tipo, talentos natos muito grandes, né? E quando essa falange de espíritos encarna e se depara com um ambiente não tão evoluído moralmente, isso causa um desalinhamento da missão de vida, certo? Porque eles não conseguem trabalhar exatamente o que eles vieram para trabalhar, porque o meio social não permite. A questão do inconsciente coletivo e várias outras coisas, né? Então, se o pessoal achar que é viagem aí, desculpa, sinto muito, mas... Não, eu não estou à altura dessa discussão. Eu confesso que eu não estou à altura dessa discussão. Eu tô muito perdido ali, porque eu não conheço. A minha vida inteira eu fui um ateu, né? A gente chegou numa questão agora totalmente diferente. Tipo, o programa meio que deu um plot twist, né? Virou um pouco a situação. Mas é uma coisa que a gente acredita também, né? É uma coisa que vocês estão sendo... introduzidos agora nesse conceito, né? Principalmente você meio que não se importava muito com isso. Para você, tipo, meio que nem fede nem cheira, né? De boa. Ele era contrário, né? Agora ele não tá a favor, mas tá neutro, tá? Tô abrindo o ouvido. Dou o benefício da dúvida. Tô abrindo o ouvido. Tô abrindo o ouvido para para isso assim, eu pelo menos ouço, escuto e tiro. Eu me interesso nessas coisas que você está dizendo aí sobre o próprio espiritismo, o kardecismo. Eu acho bem interessante. Agora, que eu estou muito fascinado com isso, porque eu nem sabia que existia essa ciência. Eu aprendi a aceitar a contribuição do Jung recentemente, que para mim já era uma viagem da poxa, né? Porque vem o Freud, faz aquela contribuição dele, o Freud, dentro do modelo dele, está absolutamente certo, tudo que ele faz, ele funcionou. Vem o Jung, faz uma proposta completamente mais abrangente e de difícil
Absorção. Difícil a absorção e às vezes é até difícil de você conseguir provar de maneira direta, como o Freud, você tem esse acesso, né? E existe um estudo muito mais profundo comparando o Jung com o Freud. Estou começando a dar o benefício da dúvida agora pro próprio Jung e logo isso. Então, eu estou vivendo uma fase da minha vida que eu estou tentando me conectar mais com esse lance do espiritual. Ainda não sei o que significa, mas com certeza eu já consigo sentir que é algo, entendeu? Então, tudo isso que vocês estão falando Então você para já mim pegou é a muito coisa, interessante. você já despertou pra Já conectou nessa egrégora, né? Já para se permitir a ouvir, conhecer e ter E você essa contribuiu curiosidade. muito com isso, pô. Contribuiu muito mesmo, velho. As nossas conversas. Água mole, pedra dura. Não, é porque a gente sempre tem, nem sempre a gente tem essas conversas profundas na câmera. Aham. Mas eu Sim, e o sim. Ryan, a gente já teve várias conversas profundas mesmo, assim, pesadas, que eu balanço assim a cabeça do povo, o cara me deu uma chacoalhada. A Aquela gente coisa, pô, faz sentido. faz sentido, mas Eu não acredito, mas faz sentido. Deixa eu duvidar. duvidar mais um pouco pra ver se o cara tá certo. Eu sempre fui um cara muito sério. Aí partindo disso que ele tá falando, é pegar lá a lei, as 7 leis espirituais, por exemplo, né? Aí nada é por acaso, né? Esse daqui, se você procurar Maomé no dicionário, tem um riscado na foto do Maomé, aparece ali embaixo. Vamos lá, Tem um riscado lá, seria o tipo... que isso significa, tá beleza. É aquele que tem que ver pra crer. E Só a acredita Maomé, mesmo. não é outro cara? É Maomé. Tomé, né? É, São igual Tomé. a São Tomé. São Tomé. Tem que ver pra crer. Maomé é o da montanha. É o da fé. É o da fé. Esse não é Moisés, não? Moisés? Eita, rapaz. Tá perdido. Tirou religião, a gente se perde, velho. Tô virando essa parte. Mas tudo bem, o pessoal entendeu, creio Religião eu. é Né? parte, religião é parte. Meu forte não é religião, é religiosidade, então, quer dizer, é espiritualidade. Então, né? eu vou me confundir um pouquinho. Alguém aceita Eu mais? aceito aqui. Vamos lá. Pessoal de Mas eu casa, também quero. aproveita e pega uma coca da geladeira aí. Toma com a gente aí, Bom, pessoal. na próxima Vocês tomam nós com a gente aí. tomaremos um chá muito na mais próxima vai ser um Rapaz, chazinho. saudável. eu queria testar um chá desse aí. Tem algum chá que tenha... Não, o gosto é de um chá normal. Não é pelo Olha gosto, mas é só. pelo efeito. Eu É pelo efeito, imagino que né? o gosto é um gosto de chá Na normal. verdade, vai ter, entre aspas, vai ter Olha gosto de água. só. O princípio da fitoenergética é o seguinte, não é o composto químico, não é nem o gosto, Do chá. nem a quantidade, pelo contrário. Certo. Ele utiliza pitadinhas, ou seja, é só para conter a energia realmente daquela planta, que é ativada, é passada por um processo. Então, quem é terapeuta vai fazer Então uma não é ativação. qualquer planta. Não adianta eu chegar lá no meu Não. quintal, plantar. É qualquer planta, só que Pode ser. você pode pegar a plantinha, tipo, no matinho lá, tipo, do seu quintal, limpar, né? Fazer a higiene dela, né? Passar uma bagunça, é isso mesmo, né? Sim. E fazer a ativação segundo as técnicas da Sim, fita você Então, vai, é qualquer você Não é só fazer o chá. olha só, Não, tem várias aplicações. Mas é qualquer planta? olha só, você tem que ter o entendimento do pra que serve aquela planta, em que ela vai estar atuando para Do ponto de vista você. fisiológico ou espiritual? Energia. Não, isso. A finalidade que ela tem. Determinada planta tem a finalidade X. Energeticamente falando? Energeticamente, Dê um sim, exemplo de uma planta aí. energético. Deixa eu ver se eu vou saber de cabeça aqui, viu? Porque são zilhões. Hortelã. Pronto, tá lá. O hortelã, pronto, o hortelã ele está muito ligado ao sexto chakra e aí ele tem a finalidade de ampliar a sua percepção, ele tem a finalidade de, digamos, abrir o seu terceiro olho, ou seja, você vai melhorar suas intuições, você vai, Paz é bem. você vai acreditar mais no que, por exemplo, poxa, eu tô com aquela percepção, será que, com aquela intuição, né? Será que isso é verdade ou não? Você vai ter mais confiança com relação a Aí isso. no caso eu vou na minha hortinha, pego o hortelã, Você pode pegar. faço o chazinho, pronto. Você vai colocar, você não vai precisar utilizar de uma grande quantidade, você vai fazer uma ativação nela. Aí é o que tá o É o segredo. processo. Todo Exatamente. procedimento, É lógico, tudo tem um Exatamente. processo, tem Mas um aí procedimento. quando você vai, pô. por exemplo, se você vier pra mim e você for meu consultante,
eu vou lhe ensinar, eu posso lhe ensinar, entendeu? Como é que isso pode ser feito. Boa, boa. Só que tem maneiras mais simples até para você ir lá na sua horta, e você pode fazer uma técnica, por exemplo, de bioplasmia, que chama. Que é isso? Não sei nem repetir mais isso aí. É você extrair a energia dela, daquela coisa. Você vai passar realmente a mão nela, vai extrair e vai trazer ou para um local de dor, ou para um local, por exemplo, para sua cabeça, para sua nuca. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Aí, nesse caso, entendi, mas nesse caso, você precisa de uma relação de metodologia, de procedimental para Precisa tratar a erva, Precisa. mas também o tipo da erva ou qualquer erva com o tratamento faz o efeito que você quiser. Não, pelo É que a ela mesma falou, coisa. depende Você da não ação, precisa, pelo que ela falou, você não depende da ação. precisa do procedimento do remédio. Por exemplo, se você for pegar um remédio para dor de cabeça, você não vai lá, tira o remédio, o comprimido lá, pega a água, coloca na boca. Esse não é o procedimento de tomar o remédio? Sim. Qualquer remédio serve para dor de cabeça? Não. Não. Qualquer a mesma erva coisa. também não serve. Qualquer erva também não serve para dor de cabeça. É isso? Cada Bem, erva bem. tem a sua especificidade. Entendi. E tem uma maneira de você utilizar a erva dentro da especificidade Que dela. é esse bioplastia? Bioplasmia. Não, bioplasmia é Plasmia. uma É uma das técnicas. Ao invés de você tomar o comprimido, aí você vai botar as gotinhas na água, misturar e beber. Esfrega na testa. Entendeu? Ou então, ao invés de você uma botar as cheirada. gotinhas, você vai pegar a pomada e passar a pomada no machucado. Não tem várias maneiras de você utilizar? Sim. Dentro da fita energética é a mesma coisa. Tem Sim. tem algumas maneiras de você utilizar a planta. E peraí, deixa eu investigar. Aí, ó, À vontade. tem um livro de ervas, né? Tem um Tem. livro da fitoenergética. Aí, caramba, que Tem um livro com as polaridades, com o nível de energia, com tudo. É por isso que Mas a assim, gente é tem que muita acreditar, né? coisa. Pra poder dar certo. Você pode até nem acreditar, você vai tomar e vai surtir algum efeito. Agora, é óbvio, tudo aquilo que a gente acredita, a gente Ó, potencializa. Tem não. todo o processo Né? de somatização. Né? Se você, independente de você acreditar que o ar existe, Ele você existe. vai continuar respirando ar de qualquer jeito. Sim. Mas a partir do momento que você acredita que o ar existe, você vai respirar com mais prazer, vai prestar atenção na respiração, vai deixar o oxigênio fazer o efeito, tipo, o efeito vai ser maior, concorda? Isso. A mesma coisa, um placebo. Vamos pegar o placebo, por exemplo. O placebo que você está tomando pode ser um copo com água. Se alguém disser, olha, isso daqui foi um médico da minha avó, ele passou esse pra ela quando ela estava ruim do joelho, e ela falou que esse remédio, às vezes você pega qualquer coisa lá, coloca essência de baunilha, você não sabe o que é, e ele falou que esse remédio, que 3 gotinhas disso daqui na água, você tomar 3 vezes ao dia, tira qualquer dor que tu tiver no joelho. É um placebo. Você vai tomar E aquilo, esse você vai tratamento- acreditar que aquilo realmente resolve a dor do a joelho. água não teve nada a ver. A água não teve nada a ver, a essência de baunilha não teve nada a ver. Isso. Foi a sua mente que fez a cura, Isso. certo? Então, assim, a mente ela pode potencializar a cura ou pode minimizar a cura também. Tudo isso é fatídico. Dentro de efeito placebo, dentro de somatização de efeito psicológico, dentro até das teorias de Jung, você sabe que a sua mente ela pode potencializar uma cura ou ela pode limitar uma cura. Até a metafísica da saúde fala isso. Toda cura é autocura, toda doença é autodoença. Né? Então, assim, se você acredita em um determinado tratamento, é logicamente que a sua mente vai trabalhar com aquilo para potencializar aquele tratamento. A ferramenta vai ser melhor. É a mesma coisa você querer utilizar uma chave de fenda para abrir um parafuso Phillips. Vai funcionar? Mais ou menos, depende. Depende de alguma coisa, se você botar envergado, se for muito grande, muito pequeno, pode ser que não rode direito, não dê atração, mas se você pegar uma chave Phillips para rodar um parafuso Phillips, vai funcionar perfeito. Inclusive, a própria água, ela é um transporte, já que você pode estar adicionando ali sua própria intuição, seu próprio pensamento, atenção. E isso você pode potencializar e ele já vai servir para você como um mediador de cura para você. Numa analogia bem doida, a água, ela não é um condutor energético? Vocês concordam comigo? É. Eu não sei bem o que você está querendo dizer. Coloca um mas fio eu- de eletricidade na água e enfia a mão no copo e vê se tu não toma um choque. Condutor de má qualidade. É um condutor energético. Não, pô. É de má qualidade. É. Não é uma placa de metal também, meu amigo. Não é uma placa de Tá, metal. você vai levar o mesmo choque. Não, no mesmo não. Você leva um choque menor, mas leva. Você vai levar um choque. Porque a energia se dissipa na água.
Sim, ela se A dissipa. água ela tem vários elementos, né? Sim, ela se Então- dissipa. Se você quiser que a água seja um condutor perfeito de eletricidade, é só tocar sal. Aí vira uma solução eletrolítica. É? É uma solução eletrolítica, você coloca sal, você vai tomar um choque do caralho. É? Oh, Pi! Tá, então assim, todo mundo aqui está de acordo que a água é um condutor energético. Certo. A energia elétrica é uma energia. Sim. Então, se no âmbito físico cartesiano isso é verdade, no âmbito extrafísico, isso também é uma verdade. Então, quando a gente tem as nossas discussões sobre física quântica, que o nosso corpo é uma antena para vibrações energéticas, para captar, a água ela tem capacidade de armazenar e transportar energia. Então, se eu coloco a minha vibração energética em cima da água, isso altera as propriedades da água. Tem um experimento científico que as pessoas, que o cara pegou, o cientista pegou um copo com água e colocou música death metal, aquele pesado, ruim mesmo, que só fala coisa ruim, aquelas músicas que só fala merda. Não diga isso que tem gente lá que tá Não, falando que gosta aquela- desse som. Eu sou apaixonado em rock, eu sou roqueiro. Beleza. Eu sou roqueiro. Só que assim, existem músicas que vai falar de demônio, de capeta, de coisa ruim, é pra morrer, não sei o quê. Tem músicas agressivas de baixo calão. Isso alterou a estrutura molecular da água, que quando ela foi congelada fez um bocado de formas disformes, parecendo tipo figuras infernais. Em contrapartida, colocaram a água com música clássica do lado. Licença, Tem só esse um parênteses. Só um parênteses. Tem Como é que eu esse pesquiso isso? estudo, Como é que eu pesquiso? Tem um estudo de Masaru. Até eu quero Não, perguntar aí. Essa Peraí. pesquisa ela é muito famosa pelo estudo de Masaru Emoto. Masaru Emoto foi que deu início a esse Vou escrever processo aqui de agora. fazer um estudo com a própria água. Ou seja, o que foi que ele fez? Num período mais ou menos de 2 meses, o que é que eram feitos? 2 recipientes, Já achei. já viu? 2 recipientes com Tudo águas. Um recebiam palavras positivas e outras negativas. Que falavam-se palavras positivas, eu amo você, tudo que a pessoa queria ouvir, ela transportava para essa água. Tudo de bom, você é tudo de bom, você é vencedor, enfim. O resultado dessa água foi formados cristais, tipo flores. Ah, eu sei o que Você é isso lembrou? já. Fizeram isso até com planta. Eu sei o que é isso. Colocaram a planta, Fizeram isso com água e cresce gelo também. com gelo. A planta, E eu acho que ela com cresce a 5 imagem, vezes mais. Com as com música palavras clássica. negativas, formou-se, realmente ela não forma nada, ela fica uma coisa bem Estruturas totalmente distorcidas. disformes. Então assim, foi uma prova. Isso é verdade, isso é verdade. Então foi uma prova cadê? dele que Eu já vi isso. ele confirmou, constatou a reação das nossas macro ou micromoléculas, como é que funcionam diante das coisas positivas e diante das coisas negativas. Ou seja, o seu Né? pensamento, Tipo uma coisa bem básica, né? o seu pensamento, a sua intenção altera até a estrutura molecular da água. Então, Meu pensamento. o seu pensamento, as suas emoções, a sua Pensamento, intenção, sentimento, comportamento. o seu sentimento, a sua intenção, vem cá pegar. A sua intenção altera a estrutura molecular da água. Então, se altera a estrutura molecular da água, se você coloca uma intenção e um pensamento negativo naquela água e você ingere aquilo vai fazer um mal do caramba pro seu organismo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, um corpo. Faça. Na verdade é um corpo. Porque tem o seguinte. Não. Porque tem o seguinte. Tem umas partes que você está dizendo que eu consigo entender, eu consigo ver como real já. Uhum. Outras eu não consigo ver como possibilidade. Por exemplo, se você coloca 2 músicas para tocar, uma clássica e outra um rock desse de pensamentos e Death frases metal, thrash negativas metal, e tal, essas porra. e colocar na planta, tem um experimento feito por aqueles caras dos caçadores de Beatles, alguma coisa assim. Né? E eles fizeram isso com as plantas mesmo, fizeram uma mini estufa, deixaram a plantinha lá tocando só aquilo durante mais de mês, para ver o crescimento. Eles chegaram à conclusão de que não houve diferença da clássica para o rock, mas chegaram à conclusão que houve crescimento das 2 que estavam ouvindo música para aquelas que não estavam ouvindo nada. Agora, o meu recorte é, na música gravada, transfere a energia negativa ou é o cara cantando uma música, dando a energia dele negativa que conta?
Porque até onde eu vejo desse jeito. O cara teria que estar lá cantando com energia negativa. O que é que vocês acham sobre isso? Não necessariamente, porque tipo, dentro do universo quântico a reverberação é infinita. Sim, eu também já vi essas teorias. Dentro do universo quântico a reverberação é infinita. Se eu falo, você é feio, essa palavra minha vai ficar reverberando infinitamente pela eternidade, cada vez numa frequência mais baixa, que você só vai ver no universo quântico. Frequência mais baixa, ou seja, ela vai diminuindo a velocidade, diminuindo, até ficar tão baixo, mas tão baixo que você vê isso só no universo quântico, só no mundo quântico. Você pode dizer que eu sou bonito só para fazer aquele choque, aquele Tá, colapso? você é bonito. Reverberar pela eternidade. Não vai Então, dentro do universo quântico, até por causa da não localidade, isso não influencia, porque o universo quântico ele se utiliza muito da não localidade e da temporalidade. Então, tipo, o tempo, dentro do universo quântico, o tempo não existe, porque o tempo é uma ilusão de terceira dimensão, que é a matéria, que é a dimensão da matéria, dos Isso encarnados. responde uma questão. Né? Então, assim, não importa se o cara gravou a música com um sentimento bom ou ruim, Tá reverberando. e tá reverberando. Entendi. Pode ser que aquela música, o cara gravou aquela música com sentimento nenhum. Ele podia estar num dia de boa e tal. Não, isso aqui é só um. Então, não isso aqui é só um trabalho. Porém, nós temos o adendo do inconsciente coletivo. Todo mundo sabe que eu quero que Fulano Beltrano morra, sabe que eu quero que Fulano Beltrano se dê bem na vida, tem uma conotação positiva. Então, o inconsciente coletivo ele vai reverberar nisso também. Por quê? A palavra, por que se diz, né, na Bíblia que a palavra tem poder e a criação foi feita através do verbo? Porque o verbo é a concretização do plano mental, do plano espiritual. O verbo é a concretização das ideias. A palavra concretiza as ideias. Então, se você fala algo que o inconsciente coletivo acredita que é negativo, independente da sua emoção colocada naquele momento, o inconsciente coletivo, tipo, milhares de pessoas colocou aquela emoção negativa para você. Aí nós partimos para duas coisas: forma pensamento e egrégora. O que é a forma pensamento? É a parte negativa, a egrégora é a parte positiva. O que é isso? Quando muita gente acredita que aquilo é verdade, aquilo se torna verdade. Quando muita gente está em boa vibração, num ambiente bom, não sei o que, egrégora. Quando todo mundo está bem, em paz, não sei o que, isso forma uma egrégora no plano espiritual de proteção, de luz, de bênção, parará, e afins. Quando é muito negativo, por exemplo, quando tem uma grande comoção, quando alguém muito querido de um país, de alguma coisa, faleceu, todo mundo faz uma coisa muito negativa, fica todo muito triste. Isso cria uma forma pensamento negativa. A forma pensamento negativa é egrégora positiva. Por exemplo, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, todo mundo fica feliz e tal, índices de criminalidade caem, um bocado de coisa, tipo, o hospital fica mais vazio, tipo, várias coisas positivas acontecem. Por quê? Tem toda uma egrégora de felicidade, de alegria, de realização, amenizando a situação negativa durante um determinado período de tempo. Não, agora pensando nisso aí que ele falou... Tem um gatilho mental que Será fala que você disso vai também, falar né? que eu Também, pensei reciprocidade. Fala aí. Não, reciprocidade Aquele não, suicídio eu não lembro. Não, a questão do suicídio Aquele não se suicídio. fala abertamente de suicídio, porque o suicídio ele pode encorajar Outra pessoa a fazer. Porque às vezes o suicida, ele quer fazer, mas está faltando tipo Um empurrãozinho. um estupim de coragem. E ele vê, eita, fulano fez, aí gera uma onda. Por isso que suicídio nunca acontece sozinho. Suicídio sempre acontece em uma onda. Em ondas. Quando eu estava morando em Goiás ainda, É louco isso. antes de vir para cá, acho que no ano que eu vim para cá, só que mais no início do ano, em 2017, se não me engano, numa cidade lá perto, um cara suicidou. Aí a amiga desse cara que queria suicidar, que estava em depressão, suicidou. Não sei quem, tiveram 7 suicídios em cascata, na mesma região, em questão de uma semana. Suicídio nunca é isolado, Suicídio nunca é isolado. Por quê? A pessoa, eita, fulano fez, então eu posso fazer também, agora é minha vez. E vai. Eita, fulano Beltrano fez, bum, efeito dominó. Olha, engraçado que você falou disso, eu lembrei. A Larissa me falou que na época, quando é o dia dos mortos, que a galera vai visitar os mortos. 2 de novembro. Não, Dia dos finados? o dia dos finados. Aham. A Larissa me falou que o dia dos finados é o dia que o HGE mais tem movimento. É mesmo, velho. Ela me falou, eu fiquei- Quanta informação eu fiquei incrível. tipo, Pra mim isso é assim, incrível. como assim? Olha, mexe muito no meu mundo essas É coisas. forma pensamento, porque todo mundo Peraí, sabe. pera lá. Não. Todo mundo mas sabe. era basicamente com relação a isso. É uma forma fiquei tipo, pensamento. por exemplo, É o inconsciente é coletivo movimento trabalhando. que
no carnaval. Eu digo, não, eu pensei que fosse no carnaval. Ele disse, não, não é. É na época no Dia dos Finados que o HG mais tem movimento. Eu fiquei, oxi. Isso me remeteu à morte em massa, entendeu? Aham. Se tratando de morte em massa. Aí você fala e você É explica desencarne- isso muito desencarne bem, em massa. desencarne, Como é esse negócio? Quando que tem o desencarne em massa? Por exemplo, vamos O que é o pegar desencarne? É a morte. desencarne, Bom. tipo, um bocado de gente morrendo de uma vez. Ah, tá. Tá? Existe uma coisa chamada karma coletivo, certo? Vamos pegar, teve uma análise espiritualista, uma análise espiritual da tragédia que teve no Haiti, não, na Tailândia, quando teve o tsunami, foi na Tailândia que teve o tsunami, né? Quando teve o tsunami na Tailândia e tal, e teve uma tragédia violenta, foi um tsunami, um maremoto violento que matou milhares de pessoas, desabrigou, tipo, praticamente destruiu a cidade inteira. Sim. E a Tailândia é um paraíso turístico, né? Tem pontos na Tailândia que são um paraíso turístico muito grande. Agora, só que o que é da cultura deles lá? Comerem feto. Maria, sério? Feto, eles comem Que feto. horror, velho. E tipo, prostituição infantil lá é troco. Você vê prostituição de crianças de 9, 10, 11, 12 anos de idade. Que horror. O turismo sexual lá é extremamente forte. O que isso gera? Isso gera um karma coletivo. Você vai acumulando coisa. Por quê? Se você tá lá, você foi visitar. Se você for visitar com o intuito de participar do turismo de sexo infantil, prostituição infantil, participar do turismo dessas iguarias que uma criança precisou morrer para você poder comer aquilo dali. Que horror. É sério essas coisas, bicho? Então você está participando daquela carga negativa. Então isso gera um karma coletivo. Pela lei da afinidade, você vai para onde você tem coisas que são afins à sua vibração energética. Então quando há um desencarne coletivo, um desencarne em massa, Que é desencarne uma- coletivo. muita gente morrendo de uma vez só. Certo. Aquele acidente do Brumadinho, Não, entendi. quando é cai isso. um avião. Isso é o assim, quê? vai. Várias pessoas que estão na mesma vibração foram limpadas, foram retiradas prematuramente para não continuarem prejudicando a vibração do planeta e a própria, ou é a espiritualidade limpando aquilo dali. A pessoa estava fazendo muita merda, não pode. Tá abaixando muito a vibração do planeta e teve que retirar esse pessoal para não prejudicar a evolução dos outros seres humanos. Deus do céu, isso aí é muito. É É forte. uma informação muito grande, pô, pra Exato. eu conseguir É muito processar de forte. primeira. Eu entendi o que você tá dizendo. E outra coisa, por que tiveram, se eu não me engano, teve um brasileiro que estava conversando, isso até saiu no YouTube, no jornal, um bocado de coisa, que ele estava na praia, num hotel, ele filmou tudo, nem arranhou. Nem arranhou. Ele filmou tudo do quarto de hotel, a onda vindo, levando tudo, destruindo, levando carro, casa, não sei o que, destruindo tudo. Não aconteceu nada. E teve gente que estava em zona dita segura e morreu. Peraí, então o que você tá querendo dizer é o seguinte: Que não importa. vamos supor, tô no Se ele avião, não fazia parte. tem 50 pessoas aí com esse negócio negativo, karma negativo, sei lá o que é. Se você E não um faz de boa, parte de vez esse daquilo. cara não vai morrer. Não, se você não for pra morrer, você não vai morrer. Aí você tira pelo Você não- acidente do Chapecoense, é isso? É. Pronto. Que teve sobrevivente, cara. Teve sobrevivente. Tiveram dois, não foi? Do time de futebol Não do sei Chapecoense. quantos, mas eu Eu sei sei que que tem morreram sobrevivente. todos, não? Tiveram, Bicho, que teve pelo amor de Deus. sobrevivente. Minha gente, tem uma coisa que Dente você... feio do Um avião caramba. tá aí. Sobreviveu alguém. pô. Minha gente, eu tenho tanta coisa pra pensar agora. É. Tanta informação, tanta informação. Olha, Quando a gente você faz o bem, parte- só anda junto, viu? bicho. Não, pô, mas eu quero Quando ser você por essa parte- informação. Quando você sai do âmbito físico Tem muita e coisa. passa para o âmbito metafísico, para o âmbito espiritual, as possibilidades, elas literalmente elas ficam infinitas. Então o desencarne coletivo ele é isso, é limpeza, é a própria energia do planeta se limpando. É por isso que, Tá esse negócio Otávio, também. eu tenho uma coisa muito forte comigo. Eu assim, pelo menos, não costumo ter medo de quase nada. Não vou dizer que não tenho medo de nada, mas quase nada, não tenho medo. Eu nunca tive medo de ser assaltada, né? Falando com relação aí à lei da atração, por exemplo. Sim, sim. Eu não saio no meio da rua com medo, escondendo o telefone, olhando para um lado e para o outro. Pelo contrário, eu já estudei na Pitanguinha e eu estudava à noite. E a sala que eu estudava era só o pessoal que morava ali na Redondeza e era o pessoal usuário de drogas, às vezes tinha um traficante, alguma coisa do tipo. Eu ia para casa a pé, eu andava uns
uns 20, uns 30 minutos. Eu ia e voltava a pé. Eu fazia um percurso perigoso, sim. Eu olhava pra trás de vez em quando só para dizer assim, não, tô Não, você não pode segura, vacilar. tô segura. Mas nunca me aconteceu nada. E até hoje nunca me aconteceu nada. Já vieram pra me assaltar 3 vezes com arma no meio da rua, sem ninguém. E o cara saía ali, com a cara de largado. E eu, morri de rir, porque o cara não levou nada meu. Podia ter levado bolsa, podia ter levado o que E ele quisesse. assaltou? E não, eu digo Passou que ele armado. veio, Ah, ele tá. pediu minha bolsa, ele pediu meu E telefone. acabou não levando nada. Apareceu um cara do nada, de dentro de uma casa. Ei, rapaz. O Ah, cara tá. se abobou, Isso aí. me cegou. Porque quando a gente não tem aquela frequência, ele não enxerga, ele não lhe vê, né? Entendi. Então ele me esqueceu e foi embora. Isso Bicho, por 3 vezes. rapó. Bicho, Isso, eu também. Isso por 3 Pois é. vezes. Então quer dizer, agora se eu sair com medo, aí eu vou ser assaltada. Eu tô com medo, aí eu vou ser Eu saio com esse assaltada. medo aí. Você Você vai já ser foi assaltado assaltado. uma vez? Já. Você vai ser assaltado. Eu nunca fui assaltado na minha vida. Então é uma coisa muito forte assim que eu Mas tenho eu olho com pra relação a Não. isso. Você tomar cuidado e se precaver é uma coisa. Você ficar toda hora, gente, eu vou ser assaltado, não posso ser assaltado. Você ficar Não, pensando e isso toda hora é outra. Eu corria risco. Até de algum aluno querer me perseguir lá na sala de aula, porque o povo era com cara de marginal. Eu corria esse risco. E pelo contrário, eu era uma pessoa até querida, digamos assim. Mas eu poderia sofrer alguma coisa, Bom, alguém me seguir, querer fazer antes de vir algum pra mal, cá, fazer alguma coisa. Antes de vir pra cá em 2017, eu fui no Rio visitar meu pai, meus parentes e tal, porque Goiás é mais perto do Rio do que daqui, né? Eu fui de busão, né? De boa. E fui lá, tinha alguns amigos lá também, eu fiquei perto da Tijuca, na casa de uns parentes meus, e tinha um terminal de ônibus, tipo um sistema integrado, um corredor diferente, aí eu esqueci o nome, é como se fosse um transporte integrado de ônibus, mas é diferente lá no Rio. E na época, a Tijuca estava com um nível de criminalidade alto pra caramba, porque foi na época que o Rio estava falindo, não sei o que, teve toda aquela roubalheira e tal, que estourou isso em 2017. E eu não sabia andar lá. Porque teve um dia lá, eu cheguei, era mais ou menos meia-noite que eu cheguei lá, que eu cheguei no último ônibus, peguei o telefone, liguei o GPS e fui andando no meio da rua. Era meia-noite e meia, eu andando, seguindo o GPS, andando. Cada lugar que eu passei, eu falei, eita porra, lugar esquisito do caralho. E fui andando, de boa, tava nem aí. Então, eu acredito muito no seguinte, que eu ia complementar. O que tem que acontecer, e na hora que tem que acontecer, acontece. Aí não adianta, por exemplo, aqui nós moramos, hoje atualmente nós estamos morando num bairro que tem essa determinada questão, né, do risco, enfim. Uma Eu possibilidade de risco aí. eu não vou ficar, como é que se diz, gerando mais, agregando mais energia para o inconsciente coletivo, tipo, porque o Pinheiro está na zona de risco, e ficar colocando mais energia densa, negativa e etc. Não vou. Porque se tiver que acontecer, vai acontecer, meu amigo, não importa. Se tiver que acontecer, se a gente tiver que sofrer algum tipo de acidente, acontecer algum tipo de desastre, alguma coisa, vai acontecer, não importa. Se a gente tiver que passar por isso. Se não, a gente pode até se mudar e depois até acontecer, que lógico, eu estou vibrando no positivo, não estou vibrando para que o pior aconteça. Não, ao contrário, né? Eu não estou nem pensando na realidade. Meu Deus do céu, será que não sei? Não, eu vou pensar sempre positivo. E é assim, é isso que eu penso. Se tiver que acontecer, acontece. Agora, desde que tudo parta da nossa vibração. Tudo vai partir da nossa vibração. Essa sua explicação me incomoda muito, de verdade. Por quê? Aí você pergunta, poxa, quer dizer que você foi assaltado? Fui eu que quis ser assaltado? Não né? por isso, não por isso. O que te incomoda? O fato da maioria decidir. Por todos. Não. É aí que tá. Energeticamente. Não, é aí que tá. Mesmo que a maioria vibre numa determinada situação, Eu sei. se você vibrar diferente daquilo, você não vai ser contaminado por aquilo. Você não é contaminado. Você não é atingido. Ah, Você então não é beleza. atingido. Foi por isso que eu disse. Isso aí eu entendo, não foi por isso que eu disse, bicho. A gente vamos pensar positivo, vamos andar sempre juntos. Sabe porque por quê? aumenta a nossa aura. Aquelas Chega situações, perto aqui. Mas foi aquelas, o que ele falou. aquelas situações onde tem aquelas enchentes, que morreu todo mundo. Aí salvou só o veinho com o cachorro no colo que estava em cima do telhado da casa. Sim, sim, O sim. único sobrevivente numa cidade inteira.
Por quê? E às vezes não é pelo Que fato de que explica? ele estava lá. De repente ele foi pra lá porque já ia, ele necessitou ir, já para ter que se livrado daquilo. Então não me Então é incomoda em por nada. aí, Não, sabe? não é pra incomodar. por aí, mais ou menos. É em vibração, é a vibração individual de cada um, né? Exato. Sim. Eu- É Se tudo você aquilo que se tá conecta, emanando. se você se conecta Eu tô com a entendendo. vibração da maioria, aí você vai participar do Tô karma entendendo. da maioria. O que você está querendo dizer é o seguinte, ó, energeticamente falando, Todo mundo é independente. Tudo que acontece É de responsabilidade própria. Certo, mas tudo que acontece, independente de ser comigo, com você, tudo que acontece no mundo acontece dentro de uma sintonia, fazendo uma Sim. determinada vibração. Sim. Se eu estou em sintonia, de forma Sintonizado. isso aí, com aquela energia, sincronia. eu seria afetado. Se eu estiver dissonante com aquilo ali, eu não seria afetado. Logo, Exato. se eu estiver positivo e algo negativo estiver acontecendo, o avião pode cair, mas eu sobrevivo. Então, peraí. Pela isso, teoria do basicamente. multiverso, pela teoria dos vários, tipo, tem Marcos quer milhões. falar Não, eu também. espero, eu espero. Tem, Marcos quer falar. tem milhões de universos diferentes. Sim. Cada decisão que você toma, você cria tipo, Sendo milhões de tudo. alternativas diferentes. É. Então, se você tem infinitas possibilidades, você pode literalmente se conectar com a Com a que possibilidade que você você quiser. É. Eu falo, só queria fazer esse Peraí. parênteses só. Foda, muito bom. Eu lembro perfeitamente como foi a primeira vez que fui assaltado 3 vezes. Uhum. Tenho 25 anos, 3 vezes. A primeira vez, usando a lógica que vocês estão dizendo agora, eu fui assaltado porque eu quis. Por quê? Eu estava com o meu amigo, o assaltante apareceu, segurou somente o meu amigo, puxou a arma somente para ele, eu continuei andando como daqui até a câmera, notei que meu amigo não estava perto de mim, olhei, o bandido estava com ele. Você voltou. Não, eu fiquei parado, de boa. Quando o bandido terminou de assaltar ele, e você tem o quê? Bicho, eu tava com o celular, vai, tinha R$2, cara, me dê aqui. E foi embora. Então, eu fui assaltado ali porque eu quis. A quem tava na energia negativa era o meu amigo, então, que eu tava Mas muito zen. você tava com outras coisas Tava com aí. o celular. Ele te levou só 2 pontos. Dois É. pontos, velho. Primeiro que, se eu quisesse continuar e Você salvar tinha os meus R$2, eu tinha salvo. Bicho, eu que senti a falta do meu amigo. A gente andando aqui, um do lado do outro, conversando. Quando é do nada, o cara Cadê some. fulano? Tropeçou, caiu, foi Quando amarrar eu olhei o pra cadastro? trás, pô, o bandido tava Tá ali sendo assaltado, vou lá falar com ele. Não, pô, o bandido tava com ele aqui, segurando ele aqui pelo pescoço com a arma aqui, pô. Ave Não. Maria, sério mesmo. Sério, pô, velho. do nada, e do nada esse Porra. cara apareceu, pô, do nada. Porque onde a gente tava, não tinha ninguém pra frente, ninguém pra Engraçado, trás, não tinha as nada. coisas acontecem assim Sim. mesmo. Segurando ele aqui no pescoço com a arma aqui, aí eu parei, fiquei tipo, oxi. Porra, o que tá Aí acontecendo? Você quando eu vi a demorou pra arma, entender, né? não, quando eu vi a arma, eu me toquei no assalto. Aham. Logicamente, pelo amor de Deus, não sou nem um cego. Liguei o alerta, eu digo, não, pô, se esse bicho der um tiro, eu corro. Eu fiquei ali, mas eu digo, pô, não vou abandonar o meu amigo, vou ficar aqui. Uhum. Fiquei ali. Isso aqui é amigo, viu? Amigo Tá bom. vendo? Aí tem amigo aqui, viu? É, Ó, qualquer tá vendo? Anda junto agora. Não, pô, aí o cara pegou e falou bem assim, e você aí? Meu irmão, eu com o celular, eu acho que ela tava no bolso de trás, eu não lembro. Aham. Eu sei que na mesma hora eu puxei aqui, tem uns aqui, ó. O cara, me dei aqui, Claro. e foi embora. O cara nem sequer apontou a arma pra mim. Só chegou, pegou o dinheiro E e vazou. foi embora. Ave Maria, R$2. A segunda vez eu não me lembro muito como foi. A terceira vez já foi com a Larissa. Eu tava de bicicleta de boa. A Larissa, a gente não sabia. Mas a Larissa pensava que ela tava com o celular caro, pô. Ela tinha acabado de comprar o iPhone. Era até esse iPhone aqui, que hoje tá comigo. Tinha acabado de comprar, tava na bolsa. Eu tava com um presente do meu pai, um paletó completo que eu comprei pro meu pai. Tava com tudo e toda de manhã eu deixava ela no ponto de ônibus e voltava pra casa. Uhum. Sempre de bicicleta. Nesse dia eu ia deixar ela lá e ia levar, era dia dos pais, eu ia levar o presente do meu pai. Uhum. Um modo de boa aqui. O bandido chegou, bora meu irmão, passa o celular, passa o celular. A Larissa já ia abrindo a bolsa pra dar. Uhum. Na mesma hora eu falei mais alto que ela. Não, poxa, não tem nada aqui não, pô. Poxa, como assim? Não, pô, não tem nada aqui não, pô. Aí o cara pegou e disse, então me dê a bicicleta. Eu disse, não. Decide a bicicleta, o cara levou depois. Aí ela ficou nervosa e tal, a gente voltou pra Uhum. casa. Quando chegou em casa, o celular dela em cima da mesa, dinheiro em cima da mesa, tudo. Ela ia sair sem nada. E pensou que tava com tudo na bolsa. Aham. Aí eu fiquei usando de novo a mesma lógica. Falei, pô, o cara levou minha bicicleta então por causa da Larissa. Que ela que ficava com mais medo. Eu ando com medo, sim. Mas eu acho que não é assim que funciona. Não, porque se você tava lá, em algum momento você permitiu que isso acontecesse com você. É assim que eu penso. Em algum momento você permitiu. Agora, às vezes, se você tivesse num padrão vibracional diferente, a sua vibração superior ia, entre aspas, cobrir a vibração dela e o cara ia passar direto e tal, e
não ia acontecer nada. Ou ela assaltaria É uma possibilidade a também. Larissa e chegaria pra você, ei, beleza, confundindo com outro amigo, sei lá, alguma outra coisa. A Mas que não possibilidade afetaria é você. infinita. É. A possibilidade é infinita. Não é isso? Eu acho que eu tô tá entendendo isso entendendo? direitinho, né? Só exato. que é muita informação pra É decorar. muita informação. E E isso de uma é, vez só isso é é meio difícil. polêmico pra caramba. Bastante. Porque, tipo, surgiu até uma situação onde a pessoa fez o seguinte exemplo. Ah, tá, mas eu com 16 anos, meu pai já tinha morrido, minha mãe já tinha morrido, não sei o quê, fui criado pelo meu tio que fez isso e isso. Com o perdão da palavra, só desgraça na vida da pessoa, só coisa ruim. Onde que eu tenho culpa disso? Então, não tem culpa, você tem responsabilidade, é diferente. Você não conhece isso, não sabia disso, e o seu padrão mental levou você a ter isso. A partir do momento que você tem consciência, você pode controlar. Se você não tem consciência, você não pode controlar. O que você é? Você é um barco à deriva. Aí você vai ficar na vibração da maré. Opa, encostei aqui. Opa, encostei ali. Você vai ficar um barco à deriva. A partir do momento que você tem leme, que você conhece, conhecimento é poder, conhecimento é libertador. A partir do momento que você conhece, opa, não, então se eu fizer isso, eu fujo dessa situação. Então vamos aumentar aqui, vamos subir a vibração aqui, vamos pensar numa coisa diferente, vamos sair disso daqui, aí você passa a controlar. Enquanto você não tem controle, infelizmente você é um barco à deriva. Você vai para onde tiver a maioria. Agora, nós aqui e o pessoal que está ouvindo, eles têm a chance, nós temos todas as chances de ter controle, né? Mesmo que seja coisa nova para você, coisa não tão nova para você, né? Mas a gente está começando a adquirir, assumir um controle sobre isso, Isso né? vai muito de encontro à minha própria visão de mundo quando a gente discutiu, até aqui no Café com o PNM, né? Foi, acho que foi no 3, no 3 ou no 5. Foi Foi no sobre 3 ou no 6. causalidade. É, exatamente isso. Vai muito de encontro a isso e isso é algo muito Causa e sólido. efeito? Isso. Né? Porque Mas só que o causa e efeito dele é num nível totalmente diferente. é altíssimo. É um causa e efeito tipo que ninguém controla nada. É. Que tudo já está planejado e É. você não tem opção de controlar nada. Nada, absolutamente nada. E assim, isso mexe muito com a minha estrutura mental, né? Então eu vou demorar muito para depurar todas essas informações que você está jogando, porque eu vejo muita verdade em tudo que vocês estão dizendo, muita verdade. Mas eu não considerei esses elementos para o meu modelo mental do mundo. Mas Entendeu? você pode controlar tudo o que acontece com você, abrindo mão do seu ego e não querendo controlar o que acontece com o outro. Porque dentro da sua questão de causalidade, o ponto-chave é isso. É você controlar não só o que acontece com você, mas toda a situação ao seu redor e todos que envolvem todas as situações Sim, ao seu é redor. causalidade, Exato. A partir do momento que você se liberta desse paradigma, você continua controlando tudo o que acontece com você, de bom e de ruim, e que você respeita que cada um tem a sua liberdade. Sim. É difícil, a gente não vai começar essa discussão agora não, porque... Não, aí causalidade- o vídeo vai ficar duas horas e meia, Causalidade três. não dá. É aquele outro vídeo que a gente fez, né? Não dá, não Aquele dá. daí vai ficar Aquele a gente vídeo pode é voltar muito mais pra forte. frente. Dá pra Quando gente os comparar conceitos tiverem os dado modelos e tal, uma né? modificada, aí a gente pode voltar nesse vídeo aí. Mas depois a gente até conversa sobre isso, Ana, porque é um assunto bem interessante e é bem forte. Essa minha visão é bem forte. Eu tô querendo evoluir ela, porque meu primeiro sentimento é que isso é exatamente o oposto do meu. E agora eu tô pensando já que uma coisa está dentro Você tá da... ouvindo Que uma essa coisa coisa também está dentro da minha totalmente- causalidade agora. Uhum. Eu não sei o que é que eu vou chegar de conclusão. Uma coisa, tudo pode estar dentro da causalidade. Ou ser duas informações opostas. Eu não sei ainda, não pensei sobre isso. Mas que é um tema que definitivamente, em algum momento, possivelmente daqui a uns 2 anos, eu vou Mas analisar, eu só vou estudar sabe, isso. é assim Todo mesmo. mundo tem o seu Eu tempo. tenho uma ordem de coisa, porque eu Tem, Todo mundo tem analiso. seu tempo. existem vários, por exemplo, treinadores mentais hoje que eles já foram ateus, entendeu? Tem Sim, muitos que tinham uma mentalidade que eles diziam, Deus não existe. Eles tinham essa coisa forte, convicta. E justamente estudando essa temática, física quântica, da frequência vibracional, tudo isso, eles chegaram a essa conclusão, que Deus é o universo, é a coisa mais... Sim. Eu já fui. É o Criador, né? Eles dizem assim, que Deus é o Criador e nós somos os co-criadores. Então nós somos responsáveis por tudo. Por quê? A gente tem a capacidade de co-criar
o que a gente quer. Agora, para isso, a gente precisa se alinhar, precisa entrar numa determinada frequência. E isso não é fácil. Lembra o exemplo do Isso prato é que que eu não dei? é fácil, mas é possível. Por exemplo do quê? Do prato. Não. Que se somos feitos à vossa imagem e semelhança, Deus seria o prato. Isso. Aí nós somos, você pega o prato e taca no Mas chão. isso aí é Nós uma somos- mensagem na própria Bíblia, Nós né? somos um prato, E um pedaço desse prato, Deus um fala. pedaço do todo. Hum. Então, tipo, nós não somos o prato completo, mas nós somos um pedacinho desse prato. Sim. Então, nós temos, em uma certa escala, a mesma capacidade do todo, Por que você usa esse exemplo do prato? do prato. Você não Porque- poderia ter usado do oceano, não? Das gotas do mar, do Não, oceano? porque como foi um todo. exemplo que um amigo meu, tipo, conversou comigo, É, tipo, eu nunca vi esse exemplo. 12, 15, acho que uns 15 anos atrás. Ele começou, Os eu fragmentos. praticava Kung Fu ainda, cara. Foi na época que eu praticava Kung Fu. A gente treinava Kung Fu junto. Então, tipo, Tá. tem anos e anos e anos. Eu achei até uma analogia interessante. Se for para fazer analogia, eu vou fazer a minha também. Faz, Eu sim, falei faz até a sua hoje, aí, falei até faz a hoje sua lá. aí. É almoçando, a gente. Aham. Então, a minha. Eu ainda não tenho muito bem estruturado o meu conceito de Deus, mas colocando o modelo tradicional, né? Deus é perfeito, É, todo mundo diz. Vocês sabem o que eu vou dizer. pois é. Então tudo que ele faz é perfeito, né? Isso. Então por que você reza para pedir para ele mudar? Não, a gente não reza pra pedir pra ele mudar. Senhor, me ajuda aqui porque eu queria fazer não sei o que. Você não está pedindo ajuda para mudar alguma situação? Não, peraí. Não. Você está partindo do princípio que a gente reza com esse intuito. Ou Essa é a maneira errada de essa rezar. é a maneira. Beleza, mas é. quando a galera Pra reza, eu não começo posso de história. dizer porque eu não rezo, né? Mas quando a galera reza, a galera não agradece e pede coisas ou não? Não, Sim, o certo. mas o que é que acontece? O que é que acontece? Primeiro, há uma lamentação aí por trás, aí você está se tratando da forma como as pessoas estão fazendo isso. Uhum. A questão é que, por as pessoas fazerem isso, elas não estão tendo acesso ao conhecimento do qual elas deveriam ter para que elas não fizessem isso. Vamos lá. Quando Ou a seja, pessoa elas se reza. abstêm de um conhecimento que elas não deveriam fazer isso. Quando a pessoa reza dessa forma, o que ela está fazendo? Ela está reclamando. Concorda comigo? Que é uma reclamação? Ó, isso aqui não tá legal, eu quero que mude. As pessoas Você estão está reclamando. murmurando, Tá pedindo reclamando. algo, Você tá tá pedindo uma reclamando. mudança. Sim. Agora, Sim. reclamar é clamar Duas novamente. vezes. Repetir, Sim. clamar novamente. Você está discutindo etimologia, não? Tá, mas o cérebro é literal. Beleza, bora lá. E a Mas física mas quântica é verdade. literal. Tá porque tudo em conjunto. A própria palavra, Então, a gente poderia ver isso em palavras, Exato. e palavra é só uma representação Da emoção. Isso. Exato. Do pensamento. É aí tal. que tá. Se o cérebro é se a palavra é uma representação da sua emoção e do Não seu só cérebro, das emoções, mas do É. pensamento organizado. sim, é uma representação daquela estrutura sua de pensamento. Então quer dizer que aquela estrutura sua de pensamento não está tão certa assim. Se você está clamando algo novamente, então quer dizer que aquilo está bom para você. Então vamos te dar mais daquilo. Então agora, se você, ao invés de você pedir mudança, você planeja, não, o que eu quero para minha vida, o que eu acho bom? Eu acho bom, cara, eu sou tarado num Porsche, eu quero ter um Porsche, não sei o quê. Aí você vai visualizar você com um Porsche. Essa é a maneira certa de, entre aspas, de pedir. Sim. É você se conectar com uma versão sua de um outro universo paralelo, já traçando para o multiverso, para você poder acessar aquilo e trazer aquilo para essa realidade. Então, essa seria, entre aspas, a maneira correta de você rezar, de você pedir. Agora a gente fez, tipo, pelo que eu vi, né, do que você falou agora, a gente separou a discussão em 3 aspectos diferentes, né? É difícil até de lembrar os aspectos, mas, por exemplo, você reparafraseou, ressignificou a palavra reclamar para isso. Eu nem usei essa palavra, eu usei, você está pedindo por uma mudança. Sim, Independente Mas de reclamar, ou existe- não para a esquerda, não para a direita, mas se quiser. pode Sim, ir. mas você acha que Deus mas não tem é maneiras perfeito de você pedir. porque as pessoas são ingratas, não agradecem pelo que O elas meu têm conceito de Deus e reclamam pelos que eu elas não entendo pelo- ainda, eu não entendo. Ele não tem mas eu conceito de Deus. sei, mas porque eu você entendo. entrou no termo de que você me perguntou, Deus é perfeito? Pra mim, sim. Porque até as merdas que acontecem na vida, seja de lado quem for, Sim. é responsabilidade nossa. É culpa da Não- gente. não Não, é de é Deus. Deus que diz, Não é de você Deus. vai Não. sofrer, você vai morrer. Vai mudar para a Você discussão vai- religiosa agora. Você não, é porque assim, ele, no não nosso é entendimento, ele. Deus não é fator causal de culpa. Tipo, não é porque, tipo, caiu, se eu pegar esse copo aqui e derrubar, não foi porque Deus quis. É porque eu peguei o copo e tá aqui no chão, e quebrou por causa disso. Vamos discutir religião, senão eu vou começar. Não, E aí esse vídeo não tem mas tipo, nada.
Esse é o nosso ponto de vista. Tá. O ônus da culpa não é de Deus, a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade não é de Deus nem do diabo, a responsabilidade é do ser humano, é nossa. Certo. Agora, o que o ser humano tem mania de fazer é o seguinte, é TCR. Não quer assumir a própria responsabilidade, a própria culpa do que acontece e transfere para Deus ou para o capeta. Entendeu? Então, isso eu acho errado. Ou para outras pessoas, Ou ou pra para outras chefe, pessoas. pro trabalho, pro emprego, pra família, Exato. pro pai, ou pra mãe, ou pra Ninguém, isso, pra ninguém aquilo. para fazer cara. Hoje o dia foi uma merda, né? O que eu fiz? De errado. Que errado, que contribui. causou Exato, o meu dia exato. piorar. O meu dia ficou. Onde foi? Tá, Ninguém para exato. fazer, para. Meu Deus, eu não aguento mais esse dia, não sei o que, muda Deixa eu meu colocar dia, não sei o que. algumas coisas. Eu tô entendendo tudo que você está dizendo. Vamos colocar algumas coisas. Quando o mundo era mais simples e levando em consideração que a Bíblia, as histórias que a Bíblia conta como verdades. Melhor. Olha o circo. Vamos pro circo? Vamos pro circo? Ó, Esse pode ser. Tá. Chegou o o momento. assunto tá massa. Tá, vamos fazer em outro. Vamos fazer isso. Cenas dos próximos Cenas dos capítulos. próximos capítulos. Eu tô toda hora Porque tentando esse fazer. vídeo, esquecer. esse vídeo aí vai estar com 1h30. Mas discutir religião é tenso, né? Esse vídeo vai estar com 1h30. Tá? Beleza. O Então- engraçado é que eu fico do lado do Otávio nessa. Muito obrigado. Agradeço a sua contribuição. agradeço. Aconteça a contribuição da minha gatinha também. Deixa Até ela porque com a vergonha. gente entra num assunto e termina em Em 500 outros, Ah, né? um peneiro com café é isso mesmo, né? Gente, muito obrigado. E cenas pro próximo episódio. Ele vai sair correndo para atender o telefone, que é importante, mas obrigado a presença de vocês aqui. O vídeo com certeza hoje ficou bem longo. Se vocês assistiram até aqui, agradeço demais, de coração mesmo. E se vocês quiserem ver o vídeo um pouco mais curto, coloquem aí nos comentários. Se achar que tá bom assim, a gente continua assim. Beleza? Obrigado, pessoal. Até mais.